Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti este vídeo, Senhor, o momento desta palavra, Pai. Pai, eu entrego total controle da minha vida, dos meus lábios, da minha voz ao Espírito Santo de Deus. Que seja o Senhor Espírito Santo de Deus falando comigo, falando por mim, falando através de mim. Senhor, a minha vida é para Te honrar, Te glorificar, Te exaltar, para honrar e glorificar o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Que não seja eu falando pelo meu achismo, mas que o Senhor Espírito Santo de Deus fala através de mim. E que essa palavra possa encontrar corações sedentos e como uma semente vire uma árvore frondosa, Pai. Pai, traz-me a revelação por trás da letra, que o Seu Espírito Santo traga ao meu coração, aos meus lábios, aquilo que o Senhor deseja nos falar nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu Te entrego, Senhor, este momento. Cancelo, Senhor, toda a investida de Satanás, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 7 de Gênesis, onde vem descrevendo aqui sobre o dilúvio. E Deus, para chegar aqui, neste momento de chegar ao ponto de trazer um dilúvio sobre a terra, de destruir toda a sua criação que Ele amou, que Ele fez de uma forma que Ele criou. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as faces do abismo. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a terra, como se fosse ali cuidando, chocando, como uma galinha quando está chocando o seu ovo. Porque nós temos que ter noção que a terra ela não foi feita, o tempo de Deus é diferente do nosso. Quando Deus fala que fez a terra em um dia, aí no outro dia Ele criou o sol e a lua. Aqui em um dia pode significar 1000 anos, milênios, porque algumas passagens na Bíblia falam que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, nós não temos noção de quanto tempo passou. De Adão até que chegar Noé, foram mais ou menos 7 gerações. Noé, quando aconteceu o dilúvio, Noé tinha 600 anos. Quando Deus falou com Noé, Noé tinha 500 anos, mais ou menos. Então, Adão viveu 930 anos. Enos viveu 905 anos. Malalel viveu 910 anos. Jared viveu 962 anos. E Enoque, quando gerou Matusalém, ele tinha 300 anos. E ele foi elevado aos céus por Deus, porque Enoque ele não conheceu a morte. E Lameque, quando gerou Noé, ele tinha 182 anos e ele viveu 777 anos. Então Noé, quando ele teve o primeiro filho, ele tinha 500 anos. E Deus fala que ele viu que o pensamento do ser humano, o propósito do coração do ser humano era inteiramente mau. E ele viu, e Deus chegou ao ponto de se arrepender da sua criação. Um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que criou a terra, que criou os animais perfeitos, que criou a natureza com amor. E ali ele colocou Adão e Eva, ele teve o cuidado. Nós não sabemos quanto tempo demorou para que Adão colocasse nome em todos os animais. E Deus fez isso para que ele colocasse o nome nos animais, para que ele não ficasse sozinho. E após ele terminar, Deus viu que ele estava sozinho, então criou Eva para estar com ele, tirou da sua costela para ser sua companheira. Podia tê-la feito do barro igual fez Adão, mas preferiu tirar da costela para que os dois fossem uma só carne. Tanto é que Adão fala, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, Deus decidiu, seu coração ficou tão triste, tão entristecido, com tanta maldade no coração humano,
que ele decidiu que ia destruir a raça humana. E ele procurou pela terra e achou somente Noé, o único justo, o único íntegro. Nós sabemos, olha o tamanho da terra, ela é infinita. Infinita não, ela assim, é muito grande, é muito grande. E para Deus, no meio de um país de um mundo tão vasto, assim, da terra tão vasta, de tantas pessoas, encontrar uma única pessoa justa. E ele falou com Noé, e Noé achou graça diante de Deus. Então Deus falou com Noé e pediu que Noé fizesse ali a arca para que ele, a esposa e os filhos fossem salvos do dilúvio, porque Deus já tinha decidido de destruir a terra. E Noé demorou mais ou menos de 100 a 120 anos para a construção dessa arca. Era uma arca muito grande, provavelmente Noé só tinha ajuda dos seus filhos para a construção desta arca. E Noé, com a construção dessa arca, ele pregava porque ele creu na palavra de Deus e fez conforme Deus determinou, Deus falou com ele. Ele não duvidou de Deus, ele foi lá e fez a arca. E provavelmente ele pregou aos seus vizinhos, aos seus amigos: Deus vai destruir a terra, se arrependa, volte o coração para Deus. Provavelmente ele era chamado de fanático, ele era chamado de louco pelas pessoas. Até aquele momento ainda não havia chovido na terra. Então as pessoas não acreditavam que isso poderia acontecer. As pessoas sempre duvidam daquilo que você carrega, daquilo que Deus fala no seu coração, até que aconteça. E assim foi com Noé, desde o princípio foi assim. Vamos iniciar aqui o capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que, de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Aqui, em Levítico 11, fala melhor sobre os animais impuros. Quando o povo de Deus foi tirado ali do Egito, Deus deu ordem para que Moisés passasse para seu povo quais eram os animais que era permitido eles consumirem. E aqui em Levítico 11, no versículo 1 vem nos dizer: o Senhor disse a Moisés e Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em 2 partes e que rumine. Mas, se o animal não apresentar essas 2 características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem casco dividido, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem casco dividido, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem casco dividido, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como a todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tenha barbatana e escama é detestáveis para vocês. Estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvo, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de aviões, o mocho galego, o cormorão,
o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Então essas aves não podiam ser comidas, era impuro para o povo de Deus. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem toda espécie de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os insetos alados que andam pelo chão são detestáveis a vocês. Todo animal com casco dividido de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum animal desses, ficará impuro. Os pequenos animais que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês. A doninha, o rato, toda espécie de lagartos grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto da areia e o camaleão. Então Deus vem trazendo aqui uma série de instruções para o povo de Deus com relação aos animais impuros. E são esses animais. Tanto é que Deus fala aqui: leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal, macho e fêmea, de animal impuro. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra. E a chuva caiu do céu em grandes temporais. Então, algumas pessoas podem dizer: como que uma chuva de 40 dias pode ter inundado a terra? Só que além de chover 40 dias, todas as fontes de águas, elas romperam. Todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra. Mar, rio, lago. Então era água para cima e água por baixo. Era água de cima e água de baixo, uma indo contra a outra. Por isso que houve a destruição da terra. E a chuva caiu do céu em grandes temporais e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Então a porta ela foi fechada por Deus pelo lado de fora. E cada animal que entrou ali na arca, ele entrou representando todos os seres vivos. Cada animal que existia na face da terra entrou. 7 casais dos animais puros e um casal do animal impuro. E Noé e sua família representando os seres humanos. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície.
Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros, acima dos picos mais altos. Eu já assisti alguns vídeos que dizem que alguns povos da terra, nas montanhas mais altas, sobreviveram. Que isso explicaria a diferença das pessoas, né? De ter gente no Egito, na Ásia. Só que um Deus que criou a terra, ele sabe cada ser vivo que existe nela. E se ele disse que destruiria toda a vida terrena, ele destruiu. Deus não se enganaria. Ele é perfeito, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele criou a terra. E ele escolheu quem sobreviveria. Então, assim, resta dúvidas quanto a esses vídeos que dizem que houve pessoas que sobreviveram nas montanhas mais elevadas. Aqui Deus fala que as águas se elevaram 7 metros acima das montanhas mais altas na terra. Todos os seres vivos que havia na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram, e as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Algumas pessoas podem dizer, mas que Deus mau, que Deus é esse que mata o ser humano, que Deus é esse que mata os animais, esse Deus é mau. Não, ele não é mau. Ele buscou na terra toda quem se voltasse para ele. Ele viu que o coração do ser humano, todo o pensamento, toda a atitude, tudo que o ser humano pensava era mal. Todo o propósito do seu coração era mal. Havia pecado, havia idolatria, havia homicídio, havia assassinato. Você imagina a que ponto Deus chegou de decidir exterminar a terra toda, porque se arrependeu de fazer o ser humano por causa do pecado que eles cometiam. E ele encontrou um justo. Vocês imaginam na terra que nós vivemos hoje, super populosa, muita gente, e Deus encontrar apenas uma pessoa justa na face da terra? E ver que os nossos corações só pensam mal, o nosso coração só quer levar vantagem, o nosso coração eram estupradores, eram assassinos. Imagina a quantidade de pecado que esse povo fazia, tudo à luz do dia. Deus não decidiu isso da noite para o dia. Ele deve ter levado tempo, e durante todo esse tempo ele deve ter falado ao coração das pessoas. A palavra de Deus fala que o Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Tanto é que ele encontrou Noé na terra, o único justo, o único que tinha um coração bom, e decidiu salvá-lo para que houvesse um renovo, para que houvesse um reset na terra, para que tudo mudasse. Mas infelizmente as coisas não saíram como Deus planejou. E nós vemos atualmente o pecado, a idolatria, tanta coisa abominável acontecendo. E eu creio que nós estamos pior do que da época de Sodoma e Gomorra, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra e mandou fogo e saraivada sobre ela. E que nós possamos entrar na presença de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, entregar o nosso coração ao Senhor Jesus para que coisa pior não nos aconteça. Deus, ele conhece o profundo e o escondido da nossa alma. Ele sabe cada pensamento nosso, cada sonho nosso, tudo aquilo que nós podemos esconder o que nós somos do outro ser humano. Nós podemos nos esconder através de atitudes boas,
de sorrisos alegres, mas Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que tem aqui dentro e Ele sabe se é bom ou mal. Que nós possamos pedir perdão por tudo aquilo de ruim que nós já fizemos nessa vida. E que Deus possa nos perdoar. Que nós possamos nos achegar a Deus com amor, com jejum, com oração, pedindo perdão e se arrependendo verdadeiramente. E que Deus possa nesse dia, que você possa abrir o seu coração ao Senhor Jesus, a pedir a Deus, orar e pedir para Deus perdão, e que o amor do Senhor Jesus entre no seu coração e você possa ser transformado. É isso que eu declaro na sua vida em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor.